Dando sequência ao nosso evento, eu vou conceder a palavra ao Dr. Paulo Modesto para os seus comentários sobre a questão da reforma da Previdência, e depois ouviremos o nosso professor e doutor Eduardo Moreira. Doutor Paulo, para nossa alegria, muito obrigado pela sua presença aqui na Emerge. Sei que Vossa Excelência está envolvido na sua tese doutoral, imagino que esteja com um tempo totalmente escasso, e eu usei da nossa amizade, da nossa proximidade, para quase coagi-lo a vir aqui no Rio de Janeiro fazer os seus comentários, porque eu estou acompanhando a sua trajetória de estudos também em relação a questão da Previdência e as modificações que são impostas. Por favor, a palavra é sua. Meu amigo. Bom, rapidamente, eu quero agradecer, em primeiro lugar, a presença de todos e o convite do desembargador Caetano, a presença do Dr. Eduardo Moreira também, e agradecer e homenagear aqui também o Dr. Sandoval, já mencionados, Dr. André, Dr. Chaves. E vou dizer também que, para mim, é motivo de alegria o tema e o momento. Nós estamos na iminência de uma decisão do Congresso Nacional na próxima semana, provavelmente, de um debate que já, desde o início do ano, tem tomado a atenção de todos. E um tanto quanto inquieto, porque a nossa apresentação não pode ser instalada. Ela vai estar sendo feita com base em recursos da web. Se a internet cair, nós vamos ter uma outra apresentação, mas não há nenhuma dificuldade nisso. A ideia é, obviamente, trazer a minha abordagem. A minha abordagem é uma abordagem jurídica, a abordagem do Dr. Eduardo é uma abordagem que trata de aspectos, sobretudo, econômicos, também sociais. Mas, fazendo uma consideração, especialmente de um ângulo de visão também distinto, menos focado na discussão apenas dos impactos hoje e perante a sociedade brasileira de hoje, mas um impacto que eu chamei de intergeracional. E a abordagem, portanto, esse computador é divertido, aqui. Vou tentar. Bom, funcionou. A ideia é esta aí, tratar... Olha essa. Então pronto. Agora, melhor? Pronto. Aqui não tinha nenhuma amplificação. Tudo bem. Bom, espero que os senhores tenham, pelo menos, tido a ideia do que eu falei. A ideia é abordar o tema Justiça Intergeracional e Reforma da Previdência. E abordar rapidamente a partir de dois grandes blocos. O primeiro é tratar do tema da reforma no Congresso e isso será a introdução, provavelmente, tanto da minha fala quanto da fala do Dr. Eduardo Moreira. E nós vamos verificar que há uma discussão do tempo já aqui. Né? Quando se discute justiça intergeracional, se discute tempo. E o tempo também do debate exige, para se alcançar uma ideia diacrônica, ou seja, do impacto da reforma ao longo das gerações, algum tempo de meditação. Porém, o tempo no Congresso é acelerado, o debate é simplificado e nós vamos ver o debate não tem se dado com a intensidade que deveria se dar. A proposta foi apresentada em 20 de fevereiro, passou um longo período sem nenhuma atividade, basicamente o Congresso pressionando para que o presidente da República apresentasse o projeto também dos militares. Em seguida, nós tivemos a leitura e depois a deliberação na CCJ, muito rapidamente, a instalação em 25/4 da comissão especial e já uma apresentação, embora a comissão especial
o prazo de 40 sessões para a deliberação não foi exigido, não foi observado. Nós vamos ter um período mais curto de debate sobre o mérito da proposta, e o relator Samuel Moreira apresentou um substitutivo global. O que é substitutivo global? Substitutivo global é um outro projeto que tenta trazer partes do texto original da proposta do governo, parte de projetos que tenham sido apresentados por emendas dos deputados e, por incrível que pareça, normas novas apresentadas exclusivamente pelo relator. Este conjunto global, chamado substitutivo, e é este conjunto que vai ser deliberado. Não vai ser deliberado nem a proposta do governo original, nem a proposta ou as emendas apresentadas pelos deputados, e sim esse conjunto que se propõe orgânico, que vai ser deliberado na comissão especial e depois votado no plenário em duas deliberações de 3/5 de votos, indo ao Senado e novamente no Senado mais duas deliberações. A diferença é que no Senado não há duas comissões, só há uma comissão. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado é ao mesmo tempo Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Mérito. Na Câmara há duas comissões. E aí já um primeiro problema que eu chamei a atenção num artigo que escrevi recentemente na Conjur sobre os limites de atuação dos relatores. Me parece que há um vício formal, jurídico formal, no devido processo legislativo das emendas constitucionais, quando um único indivíduo, que não é o presidente da República, faz proposta de alteração constitucional. A Constituição, no artigo 60, estabelece que só pode apresentar emenda à Constituição o presidente da República, um terço dos deputados, um terço dos senadores ou a maioria das assembleias legislativas deliberando. Tanto que aqueles membros da comissão especial que lá estão para opinar, debater e oferecer sugestões não podem individualmente apresentar emendas ao projeto que está em debate. Eles precisam reunir um terço de apoiamento, ou seja, um texto de apoio, de subscrição de outros deputados, mesmo que não sejam da comissão, para apresentar uma emenda à proposta de emenda constitucional, que equivale a uma outra emenda, a um outro texto, a uma outra deliberação. Eles não podem sozinhos apresentar qualquer sugestão de emenda constitucional e, portanto, não podem apresentar nenhuma emenda, nenhum texto que venha se corporificar num texto da Constituição. Exige-se um terço dos deputados. Portanto, me parece um abuso do processo legislativo que o relator, atualmente Samuel Moreira, sozinho possa, ainda mais a qualquer momento, fora dos prazos de oferecimento de emenda, uma emenda individual solitária, inovadora para uma Constituição, que não aceita a iniciativa individual de deputado para emenda constitucional. A meu juízo, qualquer emenda que não... O relator tem um papel eminente, proeminente, de destaque, sem dúvida, mas o seu papel é compor um Frankenstein, isto é compor uma unidade a partir do projeto original do governo e de fragmentos de emendas constitucionais, ou de propostas de emendas constitucionais, ou de emendas a propostas de emendas constitucionais, subscritas por um terço dos deputados. O papel dele, portanto, é de consolidar, compilar, da forma jurídica unitária, a iniciativas que estejam habilitadas pela Constituição. A Constituição habilita o presidente da República, habilita um terço dos deputados ou um terço dos senadores. Se a proposta fosse debatida no Senado, seria necessário um terço dos senadores para a apresentação de emenda. Portanto, qualquer iniciativa individual do relator viola o princípio da iniciativa qualificada em emenda constitucional. E o que nós estamos assistindo, já assistimos na época da emenda Temer, é que os relatores não só usurpam esse um terço dos deputados e apresentam propostas solitariamente, criando uma enorme insegurança jurídica, como fazem isto fora do prazo de emendas, fazem isso a qualquer momento,
até dentro do processo de votação, sem qualquer debate. Tanto que, na época do Temer, houve uma invasão à comissão dos agentes do Legislativo, da Polícia Legislativa, por incrível que pareça, e dos agentes carcerários, reivindicando que no meio do processo de debate fosse introduzida uma norma que garantisse vantagens para esses agentes carcerários. Por quem? Porque não havia mais prazo para os deputados apresentarem, para o relator fazer isso. E agora, os governadores estão pressionando o relator para fazer o quê? Para introduzir uma emenda de relator na comissão, sozinho, com uma modificação, com um texto que reelaborado completamente pelo relator, depois de esgotado, inclusive, o prazo de debate da comissão. Ou seja, no último minuto do segundo tempo, o relator apresentaria uma proposta individual sua, com um texto seu, com ajustes seus, criando uma insegurança jurídica no devido processo legislativo, que, a meu juízo, é inconstitucional. Em primeiro lugar, portanto, insegurança jurídica no processo legislativo precisa ser, algum dia, enfrentada pelo Poder Judiciário e pelos aqueles que querem discutir o tema. Mas o tema do tempo também é debatido na emenda de uma forma muito peculiar, nova, que em outras propostas de reforma constitucional da Previdência não estava presente. Dessa vez, na proposta original, se mencionam regras de transição e disposições transitórias. Qual a diferença? A diferença é que, na terminologia que o governo adota, as disposições transitórias são as normas temporárias que alcançam todos. Como na proposta original havia uma ampla desconstitucionalização do capítulo da Previdência Social, enquanto não viesse a nova legislação, enquanto não fosse aprovada a lei complementar que tratasse da matéria, vigorava um corpo temporário de disposições transitórias, tanto para os antigos servidores e também trabalhadores do regime do INSS, como para os novos ingressantes do regime de previdência. Já as normas de transição seriam normas temporárias específicas, destinadas a um conjunto determinado de sujeitos, isto é, todos aqueles que ingressaram antes da aprovação da emenda constitucional. Normas, portanto, que teriam uma eficácia de tempo limitada, seriam tendentes ao exaurimento, já que apenas para apreender a situação daqueles que fossem anteriores à própria nova emenda. Né? Esse debate foi concentrado na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão Especial da Câmara, sobretudo no aspecto fiscal e demográfico. Havia um certo alarmismo demográfico, um alarmismo fiscal também, e a discussão era a sustentabilidade financeira e atuarial da Previdência. O debate sobre a sustentabilidade jurídica, a sustentabilidade social e até intergeracional é um debate muito escasso, muito limitado no âmbito da comissão. Muitas tentativas foram feitas para um debate do tema social, mas, de fato, não era ele que dava a tônica do debate. Era sempre uma discussão muito fiscalista. Isto criou uma situação de aceleração do debate, ou seja, um debate muito genérico, muito apressado, que não considerava vários aspectos da temática da Previdência, uma estabilização radical, como mencionei, não só pelo papel do relator, mas pelas falas, né? Um certo jacobinismo normativo em que nada é sólido, tudo poderia ser cortado, tudo poderia ser modificado, não se respeitavam as normas transitórias das emendas anteriores, e não havia muita clareza também, por força da limitação desse debate, sobre qual era o projeto de presidência, qual era o projeto de futuro que se desejava. Qual o caminho, de fato, que se desejava, até porque a proposta do governo oferecia a ideia de uma desconstitucionalização que remetia o futuro para a legislação complementar e falava de uma capitalização
E também ele não dizia qual era, nem qual era o formato dessa capitalização e, portanto, não determinava o grau de satisfatoriedade ou sustentabilidade social e jurídica desta proposta de capitalização. A transição tampouco era abordada, era um cheque em branco que o Congresso estaria assinando caso desse andamento a ideia de, 1, desconstitucionalização e 2, de capitalização sem termos especificados. Era uma capitalização em branco, sem nenhuma delimitação clara, se era uma capitalização com vários pilares e qual o tamanho dos pilares, nem com se haveria contribuição dos empregadores ou não haveria. Enfim, era um cheque em branco que criava uma absoluta insegurança quanto ao conteúdo do futuro da Previdência que viria e, ao mesmo tempo, em qual a consistência jurídica desta proposta econômica e social dessa Previdência que viria. Esse cenário, portanto, de um debate com muitas lacunas, com muita insegurança jurídica, com violação do devido processo legislativo e com uma enorme incerteza sobre os conteúdos finais desta Previdência que viria, que estava sendo posto pelo governo. É algo semelhante, e isso me lembrou muito da história da Alice, que todo mundo conhece, o diálogo famoso da Alice com o gato, em que a Alice diz ao gato, para onde eu vou? E o gato pergunta, depende para onde você quer ir. Ele disse, eu não sei para onde eu quero ir. Então o gato disse, se você não sabe, qualquer caminho vale. E era um pouco a ideia que os deputados mantinham. Os deputados se conduziam conforme as suas preferências políticas, mas sem muita clareza sobre o destino que a Previdência deveria tomar. Bom, eu vou abreviar um pouco mais essa parte, mas a ideia é que, se nós queremos discutir destino, nós temos que discutir também justiça intrageracional e justiça intergeracional. Nós estamos acostumados, e esse é o debate que, em geral, a mídia enfatiza, com o tema da justiça intrageracional. Esse debate envolve problemas sociais presentes, que não são só daqui, no mundo inteiro se debate previdência, se debate moralidade, se debate desvio de recursos, se debate crescimento, se debate emprego e desemprego, porque o mundo do trabalho está mudando profundamente. Hoje há uma enorme tendência à pejotização, ou seja, todo mundo se transformar em pessoa jurídica, há um precariado, né, um amplo precariado, e não assalariado, mas um precariado, há trabalho, mas não há emprego. E isto quebra, em grande parte, isso vai ser objeto da abordagem, provavelmente, do Eduardo Moreira, que me sucederá. Isso quebra o modelo de previdência que estava assentado na folha de pagamentos, na folha de trabalho das empresas. Se essa folha desaparece, e se todos são pessoas jurídicas, ou quase todos, ou tendencialmente um número crescente de pessoas, a arrecadação cai e você não pode fundamentar a contribuição previdenciária numa folha de pagamentos. E se o envelhecimento ainda é ampliado com a melhoria da medicina e com as pessoas vivendo mais, você tem maior despesa e menor arrecadação. Uma receita perfeita para o desastre. Só que há um problema. Previdência é uma relação de longuíssimo prazo. Previdência é uma relação jurídica curiosa em que nós contribuímos, e é o único direito funcional, por exemplo, os servidores públicos, o único direito que eles têm que contribuir é para a Previdência. Não há outro direito que ele contribua. Né? Os trabalhadores também, em grande parte, contam no capítulo da ordem social que uma série de direitos no Brasil financiados pelo orçamento público, com um recolhimento de impostos em cada produto que compramos, mas pagam também à parte a sua previdência. Portanto, é um direito que nós pagamos e que, a meu juízo, é adquirido diariamente. Mas é um direito que hoje vive um drama, que é a mudança radical no sistema de trabalho. Nós estamos encontrando nos últimos anos uma série de empregos sendo substituídos por robôs,
uma série de dinâmicas em que alguns empregos desaparecem, simplesmente desaparecem no mapa, e vai exigir uma reforma educacional brutal, e, ao mesmo tempo, as folhas de pagamento sendo mudadas para folhas de relacionamento interempresarial. Mas, enfim, essa abordagem que não é a minha, não é essa que eu quero enfatizar. Mas, nessa abordagem, nós estamos discutindo ainda muito nosso relacionamento, o relacionamento dos atores sociais presentes, da atual geração, dos contemporâneos. A justiça intrageracional, ela tem esse foco. A discussão é sobre as disparidades de oportunidade e a apropriação desigual, né, de riqueza entre contemporâneos. Nós vamos discutir aqui quem são os ganhadores e perdedores sociais entre nós. É uma ética do próximo, né? Portanto, aqui eu vou discutir critérios de interação humana, distribuição de bens sociais, em termos de reciprocidade e capacidade. Eu vou discutir ricos e pobres, incluídos e excluídos, embora os critérios, obviamente, de riqueza do projeto da reforma da Previdência chegam a ser absurdos, né? Há quem diga que a partir de R$ 1.300 o sujeito é um rico no Brasil, que é uma piada, né? É uma coisa surreal, né? E há outros debates, além de quem é rico, quem não é rico, quem é excluído, quem é incluído, que são os debates contemporâneos de gênero, de cor, cultural, opção sexual, que também são debates entre contemporâneos. Esse é um debate válido, importante, fundamental, porque é um debate de vidas presentes, vidas que estão sendo vividas, e não pode ser desconsiderado, sobretudo, pelos políticos presentes. Minha abordagem, entretanto, e eu deixo a primeira abordagem muito mais focada para a análise do Dr. Aldo Moreira, como muito maior talento nessa matéria, e vou focar no aspecto intergeracional e, ainda assim, numa abordagem jurídica. A discussão aqui é a equidade entre gerações, entre a presente e as futuras gerações, e também, para alguns autores, o intergeracional alcançaria a discussão entre o jovem e o velho, as gerações temporais, que não necessariamente têm contato no mesmo horizonte histórico. Portanto, a ética intergeracional é uma ética remota, nesse sentido de que ela abrange indivíduos que não necessariamente estão no mesmo... Nós estamos defendendo quem não está presente, quem não sequer nasceu, às vezes. Né? Isso, desde a década de 70, vem sendo debatido no mundo, sobretudo na área ambiental. Qual é o meio ambiente que legaremos aos nossos filhos? Mas, se nós quisermos remontar, já lá atrás, nos primeiros pais dos Estados Unidos, se dizia que a dívida pública era uma herança que os atuais deixavam para os seus filhos, que era um problema intergeracional também. Relações geracionais pessoais, nós estamos acostumados a conviver, e são boas ainda hoje, felizmente, entre avós e netos. Mas o que nós estamos discutindo é outra coisa, mais profundo. São relações geracionais institucionalizadas, como esse professor alemão menciona, que se dão mediatizadas por institutos e instituições, como a Previdência, por exemplo. Esse é o nosso foco. Cada geração, dizem os autores que fazem essa abordagem, ela é ao mesmo tempo guardiã e depositária de recursos de seguridade social. É claro que eu não estou discutindo apenas aspectos fáticos. É óbvio que se eu aumento a idade mínima para a aposentadoria, eu diminuo oportunidades de trabalho para os mais jovens. Eu mantenho na economia ativa um sem número de agentes. Não é essa a discussão. Não é a discussão se eu estimulo a informalidade entre os jovens, eu diminuo a arrecadação da Previdência, que em regime de repartição vai implicar no enfraquecimento do sistema de segurança social e, consequentemente, uma situação de fragilidade para o mais velho. Não é essa a discussão. A discussão é ética. A discussão é quais são os critérios para calibrar essa relação entre velhos e novos, entre a geração futura e a geração presente e passada. Essa é a discussão. E essa discussão, a meu juízo, ela
é complexa, como os senhores já devem identificar, e há dois grandes veículos para ela, a meu juízo. Essa calibração pode se dar via tributação, né, via normas de transição. Eu não tenho como alcançar os que já estão aposentados a não ser via tributação. Não há outra forma. Eu posso atrasar a aposentadoria dos atuais, não só aumentando a idade mínima, mas também oferecendo incentivos financeiros, como acontece no setor público hoje, que um grande contingente de pessoas deixou de se aposentar para utilizar uma certa a devolução do valor da sua contribuição previdenciária através de um benefício aprovado nas emendas anteriores, que permite que, se a pessoa alcançou as condições de aposentadoria e não aposenta, ela deixa de contribuir com a previdência. Ela recebe um bônus de permanência, vamos chamar assim. Porém, quando ela aposentar, ela volta a contribuir para a previdência no setor público, embora a partir do patamar de 5.800. Então, ela tem uma perda financeira se ela aposenta. Isso serve de incentivo à permanência desses agentes no serviço público. Hoje, um dos problemas, Caetano, acho que também na magistratura deve estar acontecendo isso, um dos problemas no Ministério Público, e acredito que na magistratura, é que as pessoas não querem aposentar. Os mais velhos não querem aposentar. Eles preferem ficar em atividade recebendo o valor da contribuição previdenciária de volta e não tendo que contribuir na atividade. E exercendo uma função de poder, obviamente, também. Mas isso cria um problema de falta de dinâmica na carreira. As pessoas não conseguem andar na carreira, não conseguem subir, não conseguem ser promovidas. Porque os mais velhos ficam onde estão, sentados onde estão, e só saem praticamente na expulsória. Recordem bem o que aconteceu quando se aprovou a PEC da Bengala. O judiciário, vários desembargadores foram ao judiciário reivindicar voltar à atividade. Porque tinham se aposentado e cumpriram limites de aposentadoria antes da data de entrada do período da emenda da Bengala, que sequer dirigida a eles era. Inicialmente foi dirigida apenas aos ministros dos tribunais superiores. Depois o Supremo entendeu que isso não era possível. Não era possível desconstituir a aposentadoria para a volta à atividade. Mas a intenção dos aposentados era deixar de ser aposentados, em face também do benefício financeiro de não contribuir. Ou seja, a tributação tem um papel que está sendo escondido no debate da reforma da Previdência. O debate não é só tributar para piorar, você pode tributar para melhorar. Você pode oferecer isenções, incentivos, enfim, empurrões, como dizem os americanos, para que as pessoas prolonguem o seu período de vida ativa e não se aposentem. Não há só a solução de cortar direitos, há a solução também de oferecer incentivos financeiros, portanto, direitos novos, a rigor, para isso. Mas que tem, do ponto de vista social, a vantagem de não pagar outro aposentado, manter aquele ativo. Eu vou focar, obviamente, nas disposições transitórias, que é o tema mais complexo e divertido para mim. Eu gosto dos temas complexos, eu não gosto dos temas fáceis, porque não tem graça. Tema fácil não tem graça. Detesto tema fácil. E as normas de transição são divertidíssimas. Em primeiro lugar, precisa entender o que sejam normas de transição. Normas de transição são normas que disciplinam situações de passagem. Elas não estão garantindo o regime anterior, nem aplicam um regime novo. Elas criam uma ponte temporal, elas criam uma situação diversa, tanto do novo quanto do velho regime. Elas criam, portanto, uma atenuação da sucessão normativa. Elas criam pontes temporais, como eu digo. Pontes normativas, mas que são pontes temporais. Critérios de decisão e normas especiais de transição. Por isso poderão ser disposições formais ou disposições materiais.
mas elas são sempre excepcionais e temporárias. Elas são sempre destinadas ao exaurimento, sempre destinadas a uma vigência limitada no tempo. Elas têm, em regra, efeito imediato e prospectivo também para o futuro. Mas nem sempre é assim. Porque, ao contrário do tempo cronológico que nós estamos acostumados, que tem uma seta unidimensional, até hoje os físicos debatem a possibilidade de viagens no tempo e entendem que não é possível, por enquanto. Mas, enquanto que no tempo cronológico e físico ele tem uma seta só, o tempo jurídico não é assim. O tempo jurídico é pluridimensional, ele admite voltas. E quando se discute tempo jurídico, se discute uma distinção entre vigência formal e vigência material. Uma norma entra em vigor, vigência formal, mas não necessariamente ela entra em vigência material. Ela pode estar em vocatio legis, ou seja, ela pode ter um período ainda de não vigência material. Ela pode autorizar que fragmentos, partes da norma anterior continuem vigorando, vigência material chamada tecnicamente de ultratividade da norma revogada. Ela pode voltar ao passado para, por exemplo, desconstituir um crime que não deixa de ser crime e libera aqueles que estavam respondendo pelo crime. Ela é retroativa, beneficamente. E ela pode fazer algo mais sofisticado chamado de retrospectividade, que é uma eficácia imediata que altera, ressignificando o passado, mas não alterando propriamente o passado. Isso é um pouco mais complicado de entender, mas é possível, daqui a pouco eu vou ter um desenhozinho para facilitar isso. O desenhozinho está aqui, não sei se dá para ver. Mas, enfim, quando uma emenda constitucional, por exemplo, volta ao passado para desconstituir qualquer situação jurídica, fala-se que ela viola o direito adquirido. Ela seria retrospectiva e voltaria violando o direito adquirido. Quando uma emenda constitucional entra em vigor e ela tem eficácia imediata, é o normal. Ela passa a incidir sobre todos aqueles que ingressam depois dela. Mas, quando uma emenda entra em atividade e pega situações que estão em curso, que não se constituíram ainda, com todos os seus termos em forma de direito adquirido, há o que se chama de retrospectividade, porque ela vai afetar para o futuro aqueles agentes, porém, podendo também afetar o chamado arco da relação jurídica, o arco temporal. Isso é bem sofisticado em termos jurídicos de entender, e aos poucos a gente vai entender. Vamos usar logo uma expressão para vocês entenderem. Se nós tivermos uma regra em que alguém ainda não completou os requisitos de aposentadoria, mas falta um mês para aposentar, e vem a norma, incide, e aumenta aquele um mês para 10 anos. A rigor, aquela pessoa já tinha completado 98%, 99% do arco temporal necessário para adquirir o direito à aposentadoria no mês seguinte. Mas como a emenda não tratou daquela pessoa e tem eficácia imediata, ela transformou o que era 99% em 80%, em 50%. Isto é retrospectividade. É ressignificação da relação jurídica. Você não retroage para desconstituir uma situação jurídica constituída, mas você a recalibra na medida em que os termos da relação são alterados. Nós vamos ver, isso é um problema jurídico gravíssimo. Não é um problema jurídico que se possa simplesmente trabalhar em termos binários, ter direito adquirido, não ter direito adquirido. Há uma discussão se também o agente que ainda não adquiriu totalmente a aposentadoria, o direito à aposentadoria, tem algum direito adquirido. E há quem sustente, eu sustento, entre outras pessoas, fora do país, aqui no país que eu saiba sou eu,
há algumas pessoas que sustentam que a aquisição do direito à aposentadoria não é uma aquisição simplória, é uma aquisição de vários direitos ao mesmo tempo e ao longo do tempo. Por exemplo, se alguém trabalha num local perigoso, insalubre, etc., e deixa de trabalhar naquele local insalubre, no momento em que ele vai computar a aposentadoria, aquele local insalubre recebe um fator diverso de cálculo do tempo. Aquele cálculo, aquele período, foi adquirido e vira patrimônio jurídico do sujeito, mesmo que ele não seja aposentado, não tenha adquirido todas as condições de aposentadoria. Ele já adquiriu aquele direito, já adquiriu aquela possibilidade de conversão antes mesmo de completar todos os requisitos da aposentadoria. Portanto, eu não posso dizer que o direito adquirido da aposentadoria, como o Supremo Tribunal Federal Brasileiro diz, só se adquire no momento em que eu completo todos os requisitos da aposentação. Está errado. Eu não adquiro o direito à aposentadoria apenas no momento. Eu adquiro, claro, a conformação completa do direito à aposentadoria quando eu adquiro todos os requisitos da aposentadoria, óbvio. Não é preciso ser Supremo para dizer isso. Mas eu tenho diversos direitos adquiridos ao longo do tempo, paulatinamente e diariamente. E, no meu entender, eu não posso ter a expectativa de direito como uma espécie de voucher, autorização para que se incida qualquer norma a qualquer momento com absoluta eficácia. E o pior, quando eu tenho uma norma de transição já aprovada, publicada em emenda constitucional anterior, eu ainda posso defender uma outra tese, que é diversa dessa primeira, que é de dizer que quando o legislador aprovou uma norma de transição em emenda constitucional, aquela norma era uma ponte temporal. E era uma ponte temporal com dois polos, de entrada e saída. Era, portanto, uma norma específica, concreta, não era uma norma permanente. E, como tal, é uma norma que criava o que se chama, em doutrina, de direito adquirido condicional. É um direito adquirido que, desde o momento em que ele é implantado, ele já é adquirido, porém, sujeito ao implemento pelo sujeito, só pelo sujeito, das condições especificadas. Eu sei que isso é algo complexo para quem não é especificamente da área, mas é extremamente divertido para quem é da área. Enfim. Isto traz à tona uma discussão sobre retroatividade jurídica, que é uma normalidade, né? É uma situação anormal. E a discussão sobre se a retroatividade ela não pode ser também implícita, no meu modo de ver, pode. Não há retroatividade só expressa. Há uma discussão também se a retroatividade ela não poderia ser considerada, em casos de relações jurídicas de longa duração, também no caso de ressignificação do passado. Uma espécie especial de retroatividade. E se, quando tratarmos das normas constitucionais, dissermos que as normas constitucionais vão respeitar a retroatividade, não exigirmos que a reforma constitucional, nas transições, considerem proporcionalmente as relações passadas. De tal modo que o arco anterior seja respeitado. Isto seria medida de segurança jurídica, que é algo muito superior apenas à discussão entre direito adquirido e não direito adquirido. Vou abreviando isso, que eu já me demorei demais. Eu quero dizer, com isso eu já antecipei, que essa dicotomia direito adquirido e não direito adquirido é frágil. Ela não resume tudo e não resume o nosso debate. É preciso, nas transições, fazer, de fato, uma aplicação progressiva da mudança. É preciso observar a equidade e a proporcionalidade nas transições. Isto não é um favor, é um direito. Celso Antônio Bandeira de Mello já sustentava também, num texto que eu publiquei logo depois da emenda 2003, a emenda 41, um livro que eu coordenei sobre a reforma da Previdência, que os fatos passados devem ser recebidos pela norma nova segundo o valor relativo que eles disseram. Exatamente o que eu falei. É a ideia de uma
perspectivação do passado, usando os termos do passado e os termos da nova norma. O princípio da proteção da confiança vem ganhando um espaço enorme nos últimos anos, no mundo e no Brasil também. O Supremo Tribunal tem inúmeras decisões sobre proteção da confiança, para questões triviais. Com maior razão, deveria aplicar o princípio da proteção da confiança para questões fundamentais, como a segurança social das pessoas. O próprio Supremo, quando debateu a emenda 41, discutindo na ADIM 3105 e 3104, a aplicação das normas de transição, aceitou que uma norma de transição sofresse alteração. Isso é outro tema problemático, se as normas de transição podem ser alteradas. Ele aceitou. Mas ele mesmo se colocou o problema. E se fossem alteradas as condições de elegibilidade por idade mínima? O que aconteceria? Porque o debate não era esse lá. Era sobre modo de cálculo. E a conclusão que o Supremo não chegou a conclusão nenhuma, apenas ele colocou o problema. O ministro Gilmar Mendes perguntou, mas isso não seria uma corrida de obstáculos com obstáculos móveis? Isso não seria uma burla do legislador reformador e, consequentemente, uma violação à segurança jurídica, estabelecendo promessas sucessivas e barreiras sucessivas que inviabilizassem a aposentadoria? Enfim, no meu entender, a Constituição ela deve ser concebida diacrônica. Ela é o documento identitário por excelência de um país e, ao mesmo tempo, o documento de justiça intergeracional por excelência de um país e, consequentemente, quando ela deve ser reformada sobre um ângulo intergeracional. Expectativas devem ser tuteladas, especialmente quando decorram de promessas públicas e normas de transição que o poder público coloca. Há uma série de coisas que eu poderia colocar, que eu não vou mais colocar, sobre transição vigente, já todas as envolvendo a emenda 20, a emenda 41, etc. Se a conversa for mais longa, eu poderia abordar isso. Também, sobre a reforma da PEC 16, eu nem sei se vale a pena muito abordar alguns aspectos, só muito en passant, porque, como já vimos, o projeto vai ser alterado novamente na terça-feira. O que eu quero chamar a atenção só muito rapidamente nisso aqui é que o governo propôs 3 transições para os que estavam no regime geral de previdência social. 3. Para os servidores, apresentou uma, mas que era uma falsa transição. Depois eu volto a ela se for necessário no debate. Na dos servidores, é escandaloso a violação da segurança jurídica. Porque os servidores hoje no Brasil têm 2 grupos. Os que saíram, que entraram, aliás, antes de 98, eles têm direito a uma aposentadoria com 60 anos de idade, já tem idade mínima, homem, e 55 a mulher, 35 anos de contribuição homem, 30 anos a mulher. Porém, como são anteriores a 98, há ainda uma emenda constitucional, número 47, que estabeleceu uma espécie de regra de pontos de 85 e 95, em que era possível compensar maior tempo de serviço com menor idade. Essa norma é revogada sem qualquer compensação para os servidores e nem qualquer transição, o que eu chamo de transição de segundo grau. Transição de primeiro grau foi a primeira emenda, a emenda constitucional número 47. A transição da transição seria uma emenda sobre a transição da transição anterior. Não existe na proposta do governo. Ao contrário, na proposta original do governo, mesmo os servidores de 98, como também os servidores anteriores a 2003, se quisessem manter as normas de transição anteriores que garantiam integralidade e paridade, deveriam fazer um salto etário imediato para 65 anos, 60 anos, que era o período final da regra permanente, da nova regra permanente da proposta do governo. Portanto, não era uma escada, era um salto etário, né? Violando claramente a segurança jurídica e qualquer expectativa garantidora de direitos.
Não vou tratar mais disso. Havia também uma regra aplicando ao servidor que não cumprisse esses requisitos um percentual, o tempo de permanência. Mas, curiosamente, os agentes policiais ganhavam um direito novo. Os agentes policiais que entraram depois de 2003, que, portanto, não teriam mais direito à integralidade e à paridade, e sim ao cálculo das médias das bases de contribuição, ou, no caso dos estados em que implantaram a Previdência Complementar até o limite da Previdência Complementar, na proposta do governo, ganham o direito à integralidade e paridade, desde que tenham ingressado antes da aprovação desta atual emenda. E ainda não estão satisfeitos, querem uma transição diferente, específica para eles, igual ao dos militares, sendo que os militares terão um tempo de serviço maior. Eles têm um tempo de serviço 10 anos menores que os militares na proposta do governo. Então, é inacreditável o nível de diferença de tratamento, não só intergeracional, mas intrageracional, dependendo da carreira. Mas, enfim, há uma nova proposta de transição, bem mais razoável do relator, mas também com um pedágio de 100%. Né? Mas é bem mais razoável, sem dúvida nenhuma. E outra coisa também interessante é que o relator fez uma nova transição que tanto se aplica, em seus termos, ao regime geral quanto ao regime próprio, estabelecendo uma idade trava de 60 anos para o homem, mínima de 60 anos, sem compensação de soma de pontos, sem possibilidade, portanto, de quem tenha mais tempo de serviço abater isto, como a emenda 47 permitia, mas com trava de 60 anos, 55 dá para a mulher, e tempo de serviço de 25 anos, no caso do serviço público, para o homem, 20 anos da mulher, 2 anos a menos dos professores, na idade, 5 anos no tempo de contribuição, e no caso do regime geral, integralidade sem fator previdenciário, sem abatimento do fator previdenciário, e no caso do setor público, integralidade e paridade, desde que cumprido o pedágio de 100% do tempo faltante. É razoável. Cumprido o tempo mínimo dos 60 anos e dos 55, quem está faltando um mês, fica 2 meses. Não é mais aquela situação do serviço público em que você poderia ter que ficar mais 10 anos por conta de um mês. Mas revoga-se a emenda 47 sem nenhuma compensação, sem nenhuma transição de segundo grau. Enfim, há uma discussão do projeto dos militares que faz uma transição muito diferente, de 17%. Completamente diferente. Já estou caminhando para o encerramento, praticamente encerrando. Eu quero chamar a atenção, e aí já recapitulando, a ideia de proteção da confiança incide, sobretudo, nessas regras de transição, porque essas normas de transição não devem ser tratadas como uma regra permanente normal. Não são. Elas não estabelecem uma regra que possa ser alterada normalmente. Elas não têm, portanto, um grau de mutabilidade típica das normas permanentes. Isso o próprio Código Civil reconhece. A própria Lei de Introdução ao Direito Brasileiro estabelece que, não se destinando à vigência temporária, uma norma é revogada por outra. Porque se destinar à vigência temporária, ela pode constituir um direito adquirido condicional e, portanto, fotografar uma situação jurídica no tempo. Essas normas temporárias, transitórias e excepcionais, elas criam essa situação jurídica concreta, uma situação jurídica, a meu juízo, inalterável ao arbítrio de outrem. A questão é saber se o Supremo vai encará-las assim. Encerrando, previdência sem previsibilidade, sem proteção, a confiança é um contrassenso. Se a previdência é uma relação de longo prazo, ela tem que garantir mínimo de segurança e previsibilidade. Ninguém contribui para a previdência apostando que é um regime de pirâmide. Se as pessoas acharem que a previdência é inviável,
que ela está caminhando para o abismo, não tem nenhum incentivo para contribuir e para fazer parte do sistema. Ou o governo protege a confiança, ou previdência não haverá. Me recordo do chanceler alemão Müller, que fazia a reforma da Previdência em 1957 na Alemanha. Ele fazia mudanças e sugeria mudanças, mas ele dizia o tempo todo: fiquem tranquilos, a Previdência é segura. Depois virou até piada em programa de televisão por conta disso. Mas isto deu sustentabilidade ao regime alemão durante muito tempo. A confiança que o governo transmitia na sustentabilidade do regime. Nós não podemos ficar atacando o regime da Previdência todos os dias, nem dizendo que ele está o tempo todo se convertendo no regime de pirâmide, porque isso só faz piorar, como parece óbvio. Por fim, deve-se usar a tributação e não apenas as regras de elegibilidade para induzir comportamentos e atrasar aposentadorias precoces no Brasil. O que as normas do setor público que devolvem e incentivam a permanência demonstraram ao longo do tempo. Funcionou. Os bônus de permanência funcionaram no setor público. Normas de transição têm que ser respeitadas, porque se não forem respeitadas, também não há nenhuma confiança nas normas de transição novas. Se eu não respeito as normas de transições anteriores, qual é a confiança que eu posso ter nas normas de transição sucessivas? Nenhuma. Reformas previdenciárias devem avaliar o impacto entre gerações e calibrar a equidade entre gerações de modo progressivo, paulatino, sem rupturas e sem surpresas em excesso, numa matéria tão sensível como é o destino de todos nós, os destinos daqueles que estão nas gerações passadas e dos nossos filhos ao longo do tempo. Eu, como sou um sujeito cauteloso, desde os 6 meses pago previdência das minhas filhas, mas muita gente não pode fazer isso. Nós não podemos apostar apenas no poder público, sinceramente não podemos. Mas também não podemos solapar a previdência pública, deixá-la inviável e tratá-la de rupturas periódicas e radicais a cada 5 anos. Isto não é possível. Isto é combater a confiança das pessoas, que tem que ser protegida, sobretudo, de reformas previdenciárias. Enfim, é basicamente isso. Muito obrigado.